Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei o que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles que esperais receber, que recompensas tereis? Até os pecadores empresta aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 7º domingo do tempo comum, 23 de fevereiro. Nós lemos aqui, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Um texto que Jesus aqui, ele nos dá um grande direcionamento. Jesus nos fala de várias coisas. E todas essas coisas que o Senhor nos fala, ele simplesmente está querendo nos levar a uma atitude de santidade. Porque veja, irmãos, santidade não é viver a média. Não é, por isso que vem a palavra medíocre, que vem da média. Não, a santidade, inclusive, também não é fazer somente aquilo que é pedido, ou seja, fazer somente o justo. Você me deu, te dou também. Isso é questão de justiça. Você me pediu, eu tenho que te pagar de volta. Isso é questão de justiça. Então, santidade também está acima dessa questão da justiça. É claro que a justiça permeia a santidade, mas santidade é ir além. É ter atitude sobrenatural. Porque veja, amar os vossos inimigos e fazer o bem aos que vos odeiam, essa é uma atitude sobrenatural. Humanamente, não dá para viver uma coisa dessa. Quando Santa Teresa de Calcutá, pedindo para suas crianças, estende a mão e ela recebe uma cusparada no rosto, limpa essa cusparada e diz: muito obrigado, isso aqui é para mim. Estende a outra mão e diz: mas o que você tem para as minhas crianças? Meus irmãos, isso não é uma atitude humana. Isso não é uma atitude meramente humana. Então, atenção no texto bíblico de hoje. Jesus aqui está dizendo e ele está nos chamando a uma atitude sobrenatural, a uma atitude que não é humana. Humano é desprezar os inimigos. Humano é fazer o bem somente a quem nos faz o bem. Isso é humano. Mas Jesus aqui nos chama a mais. Jesus continua dizendo: rezai por aqueles que vos caluniam. Olha aqui, se alguém te der uma bofetada na face, oferece também a outra. Meus irmãos, isso aqui, humanamente, é impossível. Se alguém bate no nosso rosto, tem que dar um murro de volta, no mínimo.
Por quê? Porque estamos aqui no corpo, nessa natureza manchada pelo pecado original, então nós temos essa tendência de rivalidade, de vingança, né? Nós precisamos cuidar muito disso, porque isso tudo está aqui dentro de nós. Então o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que ir além. Santidade é ir além, ou seja, santidade é atos sobrenaturais. E aqui o pessoal naturalista, né? O pessoal naturalista e materialista não consegue viver essa palavra. Porque para viver essa palavra precisa transcender. Para viver essa palavra precisa ir além. Precisa sair das bases do que é humano, precisa sair das bases do que é natural, do que é material, embora tudo esteja misturado ao divino, porque ser santo não quer dizer que nós deixamos de ser humano. Não, a nossa humanidade, ela é transformada pela divindade de Cristo, pela sobrenaturalidade daquilo que o Senhor quer infundir em nós. Então esses atos aqui, né, são atos sobrenaturais, atos de caridade ao extremo. Quando uma pessoa, por exemplo, ela entrega a sua vida de mão beijada por causa da fé, e aí nós chamamos isso de virtude heróica, e por isso alguém que perde a vida pela fé é alguém que a gente considera o céu como garantido, porque deu a vida pela fé, porque estava ali entregue por amor a Deus. Então nós falamos que isso é uma virtude heróica provada, comprovada ali, a pessoa deu a vida pela fé. Então esse ato também não é um ato humano. São Maximiliano Maria Kolbe estava lá no campo de concentração. Aí tinha aquela família que ia morrer. Ele se oferece para morrer no lugar daquele pai de família. E morre de fato. Ele dá a sua vida. Jesus diz, não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês são meus filhos, meus amigos, se vocês ouvirem o que eu disse. Veja, São Maximiliano entrega a vida por causa de um homem que ele nem conhecia direito, que dirá não era nem amigo dele, mas ele estava movido de compaixão, ele estava totalmente transpassado de compaixão. Por quê? Porque aquele homem era um homem de Deus, e ele não estava ali fazendo um ato simplesmente humano. Humano, a gente não consegue fazer isso, queridos. Não dá. Isso aqui que Jesus... E veja, e talvez alguém esteja dizendo assim agora, tá bom, mas não dá para viver isso. Ora, se a gente disser isso, nós estamos chamando Jesus de mentiroso. Porque ele dá a graça àqueles que ele chama, ele dá a graça. Ele dá graça. A graça é dada no momento que o Senhor diz, eu quero que você faça isso. E o Senhor então, que ele nos conhece, ele nos dá a graça para realizar tal obra. E essa obra é maravilhoso. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem querer nada em troca. Quantas amizades são interesseiras, né? Você deva conhecer alguém, talvez alguém até que seja seu amigo, e você sabe que ele só é seu amigo por interesse, porque você pode dar alguma coisa para ele. Mas as verdadeiras amizades, elas são provadas naqueles momentos que nós não temos nada para oferecer, que nós não temos nada para poder retribuir, e o outro está lá, na nossa dificuldade, na nossa indigência, talvez na nossa doença, talvez na nossa falência financeira, o outro está lá do nosso lado, nos apoiando, nos ajudando, rezando por nós, sustentando as nossas lágrimas. Esse é o verdadeiro amigo. É uma amizade que não quer nada em troca, que não espera nada em troca. Essa amizade é aquela amizade que o livro do Eclesiástico diz, quem encontrou um amigo assim, encontrou um tesouro. Por quê? Porque aquela pessoa, ela está vivendo essa palavra. Ela está indo além daquilo que é humano. Ela está indo além daquilo que é... O que é a misericórdia? O texto termina dizendo, sede misericordiosos. Ora, primeira leitura de hoje, 1 Samuel 26. Saul foi entregue a Davi. Nós já estamos lá no capítulo 26 de 1 Samuel. Já tinha acontecido muita coisa. Davi teve que fugir de Saul várias vezes. Se refugiou, chegou a se refugiar em Naiote.
Depois Davi, ele inventa um monte de coisa, ele vai até sacerdote Abimeleque e lá ele pega mentira, procurando salvar a sua vida, até chegar nesse momento em que estava lá, Saul estava entregue para ele tinha oportunidade. O que Davi diz? Longe de nós encostar a mão no ungido do Senhor. Longe de nós encostar a mão no ungido do Senhor. Meus irmãos, se Deus dá a palavra, Ele dá a graça. Ele dá a graça para nós podermos viver a sua palavra e a sua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.